É isso, ok? A gente está numa caminhada de busca de presença de Deus. Nós queremos que o Senhor ele esteja cada vez mais envolvido com a nossa vida. Eu tenho buscado isso. Eu tenho buscado presença de Deus. Eu tenho buscado formas de que Deus esteja me alimentando, de que Deus esteja falando ao meu coração, através de oração, através de leitura, e especialmente nesse período agora, que nós convocamos a igreja para jejum e oração. Eu entendo, pelo que eu tenho percebido de mundo, que Lúcifer está cada vez mais adentrado nas nossas casas, nas nossas famílias, acessando a vida dos nossos filhos, através de televisão, como eu já fazia há muito tempo, através de jogos que têm levado crianças até o suicídio agora, são os últimos que a gente tem observado, através da internet, através do WhatsApp, através do Facebook, e a gente percebe que o envolvimento do mundo diabólico, ele tem sido cada vez mais inteligente, cada vez mais eficiente, cada vez mais levando as pessoas e, infelizmente, as igrejas a se acostumarem com o mundo do jeito que ele está, cada um procurando trabalhar suas próprias necessidades, lutando por aquilo que quer, mas no meio de tudo isso, sendo envolvido por uma trama demoníaca para levar as pessoas a estarem longe de Deus. E é por isso que nós estamos aqui na igreja, levando nossa igreja a buscar a presença de Deus cada vez mais, a estar mais próximo do Senhor, a confiar mais na palavra de Deus, de forma que a palavra fique presa no coração, que a gente então permaneça nessa palavra e que ela nos conduza, e que a gente consiga se desvencilhar das ciladas, das armadilhas, de forma que a nossa atenção esteja redobrada, vigiando e orando, todo dia, o dia todo. E então Deus vem falando a gente e trazendo palavras, e essas palavras a gente traz para a igreja. E hoje eu quero caminhar a respeito de restauração. Nós precisamos ser restaurados. A pessoa que diz que está bem, que não tem nenhum tipo de situação diferenciada que o afaste de Deus na vida, na verdade está com escama nos olhos, na verdade está iludido, na verdade está se afastando de Deus cada vez mais, porque a tendência é não depender de Deus, a tendência é não permitir que Deus guie, que Deus trabalhe e que Deus lhe dê aquilo que você precisa para viver bem, mas ao mesmo tempo contagiando Jesus, contagiando o amor de Deus, levando palavra às pessoas, levando, sabe, às pessoas perdidas esperança, dizendo que você tem uma chance de viver melhor. Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar. Deus quer caminhar com você. Deus quer transformá-lo. Então, quando eu entendo que eu preciso de transformação, de restauração, já estou começando a caminhar bem. Infeliz daquele que fala, não preciso, posso caminhar sozinho, estou bem, meu trabalho está bem, minha família está bem, meu mundo está bem, está tudo bem. Na verdade, isso é um sinal de que nada vai bem. É um sinal muito claro, porque se tudo está tão bem assim, alguma coisa está errado, que você não percebe
para onde é que o mundo está te levando. Então abra o olho, abra o olho. Nós precisamos de restauração. Então a primeira palavra que vem a nós fala sobre a revelação. Deus revelando, Deus mostrando, Deus se apresentando, mas também mostrando, trazendo luz na vida da gente, dizendo: você tem áreas na sua vida que precisa ser melhorada. Existem áreas na sua vida que precisam de restauração. E a gente percebe isso no texto de Neemias. E a gente vai fazer hoje uma analogia, uma comparação com um momento importante na vida dele, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente faz, sabe, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da minha vida. É essa analogia que a gente traz. E agora, o que eu te peço, já nesse momento, que você esteja orando agora, amém? Ore ao Senhor, ore ao Senhor, peça que Deus esteja colocando cola no seu coração, peça que Deus esteja grudando as palavras que Ele mesmo trabalhou para todos nós hoje aqui, nessa noite. Ore ao Senhor agora, nesse momento, um minuto de silêncio, em que cada um vai estar buscando presença de Deus para si próprio nessa noite, em nome de Jesus. Deus amado, que nesta noite nós estejamos aqui voltados para o Senhor, que o Senhor traga luz, traga iluminação, traga esclarecimento. Pai, que as suas palavras fiquem presas na nossa mente e no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. O texto que a gente traz está em Jeremias. Antes eu quero que você leia isso aqui e pense um pouquinho sobre isso, porque é importante. São algumas perguntas para a gente começar a abrir a nossa mente para aquilo que Deus quer falar. A primeira é: você já fez alguma reforma na sua casa, no seu apartamento, no lugar que você mora? Talvez várias, né? Talvez várias. Foi um período fácil ou foi difícil? Normalmente traz muita sujeira, principalmente quando a gente mora. Por isso eu estou falando de reforma. Geralmente quando a gente faz uma reforma, a gente faz morando. Eduardo e Vera passaram por isso bem recentemente, né? Terezinha também, né? Talvez mais algum irmão. Então, traz muito transtorno, suja muito, é complicado quando a gente faz uma reforma e nós estamos dentro da casa que é reformada. Outra pergunta: você já pensou que Deus é proprietário da gente? Que Deus é o dono da nossa vida? Ele que nos fez, Ele que nos moldou. Domingo passado nós falamos a respeito do molde de Deus, Deus trabalhando na vida da gente como um vaso. Então foi Ele que construiu a nossa vida, o nosso ser, o nosso jeito de ser. Então Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. E não é natural a gente esperar que Ele promova restaurações na nossa vida, reformas, que Ele veja os buracos, que Ele veja as brechas, os tijolos caídos, as paredes sujas, e queira
tampar, limpar. Não é natural? São necessárias. Quem é que gosta de deixar uma casa suja, uma casa mal cuidada? Quem é que gosta, sabe, de ter paredes riscadas? Lá em casa a gente está até evitando de trazer convidados para lá, porque os meninos já riscaram as paredes desde a área até lá no fundo. E agora que o Pedro começou a fase de riscar, foi cada um, né? Primeiro foi a Maria Clara, a Rafaela, Eduardo, e agora o Pedro Lucas começou a riscar, e a gente está esperando um pouco essa fase passar, e depois promover uma reforma. Elas são importantes, elas são necessárias, elas são bem-vindas. Então, é preciso que a gente pense a respeito disso, porque foi exatamente o que aconteceu com Neemias. Foi exatamente isso que Neemias se propõe a fazer. E esse texto é um texto muito importante, muito importante. Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, os primeiros 4 versos são os versos que a gente escolheu para a leitura nessa noite, para a gente acompanhar. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar com a gente aqui no projetor, não tem dificuldade, é tranquilo, e é importante que a palavra nos guie. Nós não podemos trazer uma mensagem distanciada da palavra de Deus. Tudo que a gente fala aqui na igreja tem que ter base naquilo que Deus já falou. Então o texto está em Neemias de 1 a 4, e ele diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando eu ouvi estas palavras, eu me assentei, porque foi muito pesada ao meu coração, me trouxe muita tristeza, chorei copiosamente, e iniciei um período de oração e jejum. Essa é a palavra de Jeremias. Cabe a nós? Cabe aos nossos dias? Cabe à situação que talvez alguns de nós temos vivido, que eu e que você tenha vivido? Eu duvido que qualquer um de nós aqui consiga sair ileso de uma situação dessa, consiga sair hoje aqui à noite e falar assim: estou indo para casa, estou indo bem, estou indo tranquilo, porque nada disso aí refletiu em mim. Acho impossível, duvido. Preste bem atenção, abra muito seu coração, esteja com a mente aberta, porque estas palavras nós vamos descobrir que elas dizem tudo a respeito da vida de cada um de nós hoje, aqui e agora. Primeira coisa, por que Neemias ficou tão chocado? Por que essas palavras trouxe tanto desespero, tanta mágoa, tanto sentimento ruim no seu coração? Neemias, ele era judeu, ele nasceu em Israel, ele nasceu na cidade que era conhecida, a cidade de Deus, o lugar onde o povo escolhido de Deus vivia. Agora coloque-se no lugar dele, entenda que eu e você somos cidade de Deus, somos povo escolhido de Deus. Deus olhou para a humanidade e falou assim: estes são meus, essas pessoas são minhas, eu não quero ceder,
Eu não quero abrir mão. Deus olha para mim e fala: eu não quero abrir mão do Jaelson. O Jaelson é muito importante para mim. Deus olha para cada um de vocês e fala pelo nome, chama cada um de vocês pelo nome, e Ele diz assim: ó, Vivian é minha, eu não quero abrir mão. A Ana é minha, eu não quero abrir mão de ninguém. Eles são meus, somos do Senhor. Deus não quer abrir mão das pessoas que Ele elegeu, que Ele escolheu, que Ele fez com as próprias mãos. Então, quando Ele olha para a nossa vida e percebe que nossos muros estão caídos, que nossas paredes estão derrubadas, que nossas portas foram queimadas, que está desburacado, que está riscado, que está sujo, então Deus chora, Deus se lamenta. E o pranto de Neemias está justamente porque nós somos como o povo de Jerusalém, templo do Senhor, moradia de Deus. Nós carregamos na nossa vida o nome de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu sou parecido com Deus, você é parecido com Deus. Quando Deus foi nos fazer, Ele falou assim: vou fazer a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, se você quer saber como é que Deus se parece, olha no espelho. Quer saber como é a fisionomia de Deus? Olha no espelho. É parecido com você, é parecido comigo. É interessante que todos nós somos diferentes, não é? Todos nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo, todos nós somos 100% iguais, 100% parecidos, 5 sentidos, 2 orelhas, 2 pés, 2 braços, 2 olhos, uma boca. Não é assim? Todas as pessoas são assim, todas as pessoas têm, e quando alguém não tem uma parte dessa, nós falamos que ele é o quê? Deficiente, especial. Especial é um nome bonito que foi achado para não desprezar a pessoa, mas na verdade alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando, essa pessoa não está completa. Então foi isso que Jeremias viu. Ele viu uma cidade decaída, ele viu uma cidade desprezada, ele viu pessoas que estavam humilhadas, pessoas que estavam, jogadas a qualquer sorte. E quando nós sabemos que um lugar é saqueado, quando uma casa ela é arrombada, quando os muros estão no chão e não tem pessoas ali, qualquer um entra e qualquer um leva o que quer, porque aquele lugar está à sorte, aquele lugar está abandonado. Foi isso que Jeremias viu. Uma cidade sem muros e portas está sujeita à invasão do inimigo, está sujeita a arrombamentos, está sujeita a roubos, está sujeita a depredações. E assim é a vida de cada um de nós. Quando existem áreas na nossa vida fora de controle, quando existem áreas da nossa vida que é usado pelo inimigo como porta de entrada, e assim também existem pessoas, e nós estamos nesse mundo, e infelizmente muitas áreas da nossa vida são a esta semelhança, são parecidas com esse momento do povo ali. Então, a outra pergunta que a gente faz é: qual o significado de reconstruir muros caídos? Qual é o significado? O que isso tem a ver com a vida de cada um de nós? A primeira questão que a gente pode pensar é: eu não quero deixar que isso continue, eu não quero que a minha vida continue desse jeito, eu não quero que esses problemas continuem a me assolar, eu não quero que esses fantasmas continuem a saquear a minha alegria, a roubar o meu contentamento, a trazer para mim humilhação. Eu não quero que as pessoas me olhem e que se levantem contra mim por isso ou por aquilo. Eu não quero lembrar de coisas que estão me trazendo tristeza,
mas você não precisa querer se lembrar, porque o inimigo vai fazer questão que estas coisas apareçam. Ele vai apontar o dedo para você, ele vai te acusar disso, te acusar daquilo. São justamente as áreas da nossa vida que precisam ser reconstruídas, que precisam ser trazidas à tona de novo. E reconstruir os muros significa fechar as brechas, significa tampar os buracos, jogar massa, para que ali não tenha infiltração, para que não seja lugar aonde sejam depósitos de impurezas, para que a gente possa limpar com maior tranquilidade, só jogando uma água e está limpo de novo. Então, a reconstrução, ela é normalmente chamada de cura e libertação. Todos nós temos algum lugar da nossa vida, algum aspecto, alguma área que precisa de cura, que precisa de libertação. E eu não estou falando de um joelho doente, não estou falando de um braço quebrado, não estou falando de uma enfermidade do corpo, eu estou falando de feridas na alma, que dói muito mais, que machuca muito mais, que na verdade atrapalha. Quantos vídeos nós já assistimos na internet ou na televisão de pessoas que não têm nenhum dos membros exteriores, que não têm pés, que não têm mão e que vivem muito bem, mas vivem muito bem por quê? Porque a sua alma está bem, porque o seu interior está bem, porque ele está limpo, curado, transformado, purificado. Nós só seremos pessoas melhores quando nós entendermos que existem áreas da nossa vida que precisa de cura e precisa de libertação. Quando a gente encontra pessoas amigas, pessoas do nosso convívio, que a gente sabe, basta conversar 10 minutos e a gente descobre que às vezes o sorriso não transmite aquilo que está lá dentro, e que a fala não mostra daquilo que está no seu coração, porque há uma força, há um empreendimento cansativo para mostrar que você está bem, aonde na verdade lá dentro está terrivelmente abalado, pedindo socorro. Quero ajuda, preciso desesperadamente que alguém venha e me ajuda. Então, reconstruir os muros tem um significado muito forte, muito importante. Significa fechar as brechas, as oportunidades e as situações que dão base legal para o inimigo das nossas áreas trazerem tristeza, desconforto, destruição e queda atrás de queda, traição, mentira, inimizades, quantas e quantas coisas, quantas e quantas frustrações, quantas insignificações, quantas questões que a gente quer por tudo vencê-las, mas um buraco aqui, outro buraco ali, brechas abertas, dando legalidade para que então o inimigo nosso venha e fale: você não pode, trazendo desprestígio, trazendo insegurança, fazendo com que a gente pense que nós não somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, trazendo desconfiança em cima de nós mesmos, dizendo: eu não posso, eu não tenho condições, fomos desafiados a alguma coisa, eu não tenho condição para isso. Se você tem esse tipo de pensamento, tenha certeza, há alguma brecha, há algum tijolo caído, há buracos na sua vida que precisam ser reconstruídos,
precisam ser restaurados, precisam ser tratados. Eu não posso continuar iludido, não posso deixar com que, eu pense que a minha vida vai muito bem. A transparência, a honestidade, eu poder olhar nos olhos e falar assim: preciso de ajuda. Elevar minha voz ao Senhor e falar: Deus, me ajuda, socorro. Não posso continuar desse jeito, e isso envolve arrependimento, envolve confissão de pecado, envolve coragem, envolve iniciativa da minha parte em olhar primeiro para dentro de mim mesmo, descobrir que eu preciso de ajuda, e agora então abrir a minha boca e falar: Deus, eu estou assim, Deus, isso aqui acontece comigo, Deus, eu tenho esse tipo de problema, essa fraqueza aqui é minha, Deus, esse negócio aqui tem me perturbado, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. E quando você fala assim, eu não consigo, é um prato cheio para Deus, e o diabo estremece, porque quando você fala assim, eu não consigo, você chegou à conclusão de que você precisa de alguém. E quem aqui vai pedir conforto para o diabo? Alguém vai fazer isso? Quem vai pedir conforto para Satanás? Quem vai pedir para o demônio te ajudar em alguma coisa? Se você está dentro de uma igreja, eu duvido que isso passe pelo seu pensamento. Então o diabo estremece, porque você vai pedir para quem? Vai pedir para Deus. Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus olha para mim. Então nós precisamos ser envolvidos com um sentimento de arrependimento, olhando para dentro de nós mesmos e falando assim: eu não posso continuar desse jeito, meu muro está depedrado, meu muro está caindo, e a cada dia vai mais um tijolo para o chão, preciso de socorro. Então, quando isso acontece, vem a terceira lição para nós, que é: existem brechas em minha vida? Eu sou levado a olhar para mim mesmo. E agora, a maneira mais sábia, a maneira mais inteligente, o jeito que nós precisamos fazer é buscar em Deus revelação, buscar no Senhor auditoria, falar assim: Deus, olha para mim, falar como Davi falou: olha, vasculhe o meu coração, verifique aqui se há algo de ruim, porque eu não estou bem, parece que meus ossos vão se quebrar, parece que eu estou caminhando neste mundo e eu não sinto mais o poder da salvação. E ele fala assim: Deus, restitui-me quem lembra? O prazer da salvação. Restitui-me, traz de volta. E aí tem músicas que falam assim: me dá de novo aquilo que é meu. Então há um princípio importante estabelecido por Jesus, que fala que não adianta tratar dos sintomas. E eu tenho aprendido muito isso lá em casa. Meus meninos, os dois meninos, o Pedro e o Eduardo, eles nasceram com bronquite. E o comum, quando a gente leva ele para um posto de saúde, ou para os médicos de medicina tradicional, a primeira coisa que faz quando a pessoa tem bronquite é antibiótico, aquela bombinha, dá taquicardia, provoca um monte de outros problemas na vida da criança, traz problema para os ossos, traz uma série de outras complicações. Aí eu aprendi uma coisa com uma outra médica, uma médica que é de medicina natural. Ela falou assim: olha, não adianta tratar sintoma, porque você trata o sintoma hoje, amanhã ele volta, e aí você trata com um remédio A, amanhã tem que ser A mais 2, e você tem que ir pesando cada vez mais, chega uma hora, não aguento mais de tanto remédio. Então você tem que tratar, não é o sintoma, tem que tratar o quê? A causa. Qual é a causa? O que é que está provocando isso?
e a gente tem que ir na raiz do problema. Então ela passou uns medicamentozinhos naturais, e eles tomaram durante um tempo, agora nem crise mais não tem, e o Pedro só tem 2 anos, normalmente era para estar com crise, mudou o tempo, era para o quê? Era para estar de novo em crise, não dá crise mais, glória a Deus. Mas por quê? Porque foi tratado na causa. Nós precisamos tratar os nossos problemas, sabe, na causa, na raiz. Não adianta, e aí você procurar cultos de libertação, não adianta você procurar músicas inspirativas, não adianta você procurar sermões maravilhosos, não adianta você ler livros A, B ou C, não adianta buscar em nada, na verdade, que não seja em Deus. Deus é o autor, Deus é o que tem todos os remédios, Deus é que vai tratar, e Deus tem o poder de reconstituir, de trazer de novo, de refazer. Então o único que pode nos tratar, o único que pode cuidar de cada um de nós, na verdade é Deus e o seu poder. Na maioria das vezes o Espírito Santo já incomoda a gente. Na maioria das vezes, o Espírito Santo do Senhor já traz ali, tem alguma coisa errada, uma luzinha já acende, não é assim com você não? Há um certo tipo de incômodo, o Espírito Santo do Senhor já tenta nos alertar que alguma coisa não vai bem, e nós precisamos tratar a raiz, precisamos tratar a causa. Por que estas coisas acontecem? Há algumas situações que nós precisamos estar atentos. Não sei se isso é seu caso, vou falar algumas aqui. Por exemplo, situações de abuso ou de violência. Pessoas que foram abusadas ou que foram violentadas de alguma forma, sentem vergonha, têm medo, não conseguem sair de casa, ficam sempre à espreita, olhando se alguma coisa vem. Isso é uma raiz, atingiu lá, na raiz da vida dela, lá no alicerce da vida dela. Pessoas que foram feridas ou maltratadas, podem gerar amargura, ressentimento, ódio, desejo de vingança no seu coração. Pessoas que foram pisoteadas, principalmente na sua infância. Pessoas que sofreram de rejeição, normalmente trazem em si um profundo sentimento de inferioridade. Eu não posso, o outro é sempre que pode, o outro sempre é melhor. Isso são questões que estão lá na nossa raiz. Problemas de criação, falha de formação de caráter. E nisso, eu sempre chamo a atenção dos pais. Cuidado com seus filhos. Cuidado com a criação deles. Nós somos espelho para os nossos filhos. Eles olham para nós, eles reproduzem aquilo que nós fazemos. E aí, pessoas que foram envolvidas com idolatria, feitiçaria, em algum momento da vida. Sabe o que acontece? É gerado em nós brechas, e aí o inimigo usa essas brechas para nos dominar, para que a gente não consiga buscar em Deus alternativas para esses problemas. Finalmente, o desejo de Deus é restaurar. Quando eu falo de Deus, eu falo daquele que quer melhorar a sua vida. Quando eu falo de Deus, eu falo daquele que deseja ardentemente a nossa restauração, que deseja com que a gente volte, com que a gente busque, com que a gente dependa. Deus deseja que a gente realmente entenda que Ele é aquele que pode fazer tudo o que nós precisamos para ter uma vida
desejável, alcançável, e acontecer aquilo que nós tanto sonhamos, que é a felicidade. E a gente busca felicidade aqui, felicidade ali, a gente tenta ter prazer em tantas coisas na vida, e não percebe que Deus pode trazer tudo isso para a vida da gente. O medo de ser ferido de novo, ele encarcera a nossa alma, nos aprisiona, faz com que a gente não tenha coragem de buscar alternativas, que a gente não olhe para Deus e fale assim: Deus, olhe para mim. Jesus tem uma palavra muito importante sobre isso, que fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, é Jesus falando, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a essência do ministério de Jesus. Sabe, Jesus veio ao mundo justamente para promover isso na vida da gente. Quando ele fala de pobres, Jesus não está falando de questões financeiras, não é pessoas que não têm dinheiro. Quando Jesus fala de pobres, Ele está falando de pessoas que são carentes de Deus, pessoas que não têm riquezas nos céus, pessoas que são, sabe, infelizmente humilhadas nesse mundo, pessoas que estão desesperadamente necessitadas de Deus. Esses são os pobres aos quais Jesus se refere, e então Ele veio para nós. Ele veio para nós, porque nós como humanos somos assim, e Ele então promove a liberdade. Ele fala para os presos: olha, eu quero libertar vocês. Ele fala para os cegos: eu quero dar visão para vocês. Ele fala para os surdos assim: ouça, aqueles que têm ouvidos, ouça as palavras. E Ele então quer trazer liberdade aos oprimidos. Ele quer falar a cada um de nós: eu quero dar a você uma nova oportunidade de vida. E então Jesus veio para libertar os presos e oprimidos. Jesus veio para tirar todas as brechas existentes na nossa vida, fechando e limpando com o sangue de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu. Foi para nos limpar, foi para nos restaurar, foi para dizer para mim, dizer para você, que nós temos uma vida, sabe, muito melhor diante de nós. Basta você buscar. Basta buscar, basta querer, basta ir atrás, basta dobrar os joelhos, basta todos os dias falar assim: Senhor, eu quero caminhar contigo, Senhor, eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Restaura a minha vida, restaura meu coração, meus muros estão caídos, traz iluminação para mim, mostra para mim quais são as áreas. Com certeza existem muitas áreas. E aí você dobra o joelho no chão e você busca a Deus e fala assim: Deus, eu estou aqui e eu quero ser transformado pelo Senhor. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Uma palavra simples. A revelação de Deus. A revelação é o processo de Deus para buscar a cada um e tratar aquilo que precisa ser tratado. Se nós queremos ter um ambiente desejável para que o poder de Deus atue livremente na vida da gente, se nós queremos que o poder de Deus traga curas, libertação, nós precisamos nos apresentar ao Senhor como pessoas que têm muros manchados, pessoas que têm paredes
com brechas e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor me trate, em nome de Jesus. Amém? É isso que Deus quer de cada um de vocês, que isto encontre, que essa palavra encontre lugar no seu coração, em nome de Jesus. E eu quero estar orando por você agora, neste momento. Abaixe sua cabeça, num sentimento, numa demonstração de dependência de Deus. Converse com Deus agora, fale com o Senhor mais uma vez, assim: Deus, eu ouvi a sua palavra, que a semelhança de Neemias, que chorou, hoje, nesta noite, eu quero também estar chorando diante do Senhor, entendendo que eu sou moradia do Senhor, que o Senhor tem adentrado dentro de mim, eu tenho caminhado todos os dias, e onde eu vou, o Senhor está comigo, e que o Senhor tem proposto para mim transformações, mudanças, restaurações, uma grande reforma na nossa vida. E que nesta noite eu peço que o Senhor olhe, do mesmo jeito que Davi disse assim: Deus, olhe para dentro de mim. Que você siga o exemplo de Davi e fale com Deus. E eu também quero dizer a Deus: Deus, olhe para mim, olhe para o meu coração, vasculhe na minha vida, traga luz, e que aquilo que está ruim, que o Senhor mude, aquilo que está ruim, que o Senhor transforme, que o Senhor trate o meu viver, em nome de Jesus. Que nós sejamos pessoas cada vez mais impactadas pelo poder do Senhor. Quero cantar mais uma música mais uma